Olá, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite, estamos iniciando. Como é que estão? Vou aguardar todo mundo já chegar. Boa noite, já estamos. Daqui a pouco nós vamos iniciar a live com o professor Daniel. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fernanda Sanches, bem-vinda. O professor ele atrasou um pouquinho por conta de conseguir se locomover, né, lá na Unicamp para poder ir para casa, etc., para começar a live. Então nós já estamos aqui presentes e já já ele entra e vai conversar conosco, né, também. Enquanto isso eu já vou conversando com vocês, vou me apresentando. Bem-vindos todos, eu sou Ferdinando Zapparoli, sou psicanalista no Instituto Lalang em Londrina e na clínica aqui no Instituto eu trabalho com crianças, né? E é uma clínica que eu gosto bastante e por isso o interesse com autismo. Sou professor no ensino fundamental e médio também e sou professor do Instituto ESP, que tem duas pós-graduações, né, duas especializações, uma em psicanálise com crianças e adolescentes e a outra em fundamentos da psicanálise, e logo teremos mais uma que será exatamente sobre autismo, né, o que pode a psicanálise com autismo vai ser um assunto que nós vamos abordar também durante nessa pós. Gostaria também que vocês ficassem à vontade para fazer perguntas, né? Até isso o professor Daniel também já chega. Eu estou aqui aguardando ele ansiosamente, né? Ele já está em contato comigo aqui via WhatsApp, avisando que está chegando, etc. E por enquanto eu vou conversando com vocês. O autismo ele é um assunto que vem sendo abordado há muitos anos, né? Já faz um bom tempo, mas com certeza, Marina, logo logo lançaremos e vocês gostarão bastante. Eu agradeço já seu interesse e pelos canais do ESP, etc., nós ofereceremos e será uma pós muito voltada ao que pode a psicanálise nesse sentido, né? Há um enfoque diferente do autismo, apesar de concordarmos com todos os outros enfoques, né? O autismo ele vem sendo estudado há muitos anos, né? É um assunto que vem trazendo interesse já de longa data. Exatamente, Célia. A pós será online. Olá, Lide, Valério, muito bem-vinda. A pós será online, né? Porque nós pretendemos atingir o máximo de pessoas possíveis a partir dessa pós, né? Mas ela será via streaming. Então as aulas serão com os professores, vocês terão oportunidade de conversar com os professores, de interagir com eles, etc. É um assunto muito bem interessante. Só queria ler aqui antes, tem a Carol, diz o seguinte: tema muito interessante. Na faculdade quase nada se vê de autismo pelo viés da psicanálise. Sou psicóloga e irmã de autista ansiosa. Que bom, né? E o autismo tem a ver com o alterotismo. A gente aborda isso daqui a pouco, Ricardo, junto com o professor Daniel. Muito obrigado pela pergunta, bem interessante também. Só deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu entender como é que eu fiz aqui essa besteira. Bom, e temos aí mais os assuntos vão ser interessantes, né? Como atender o espectro autismo online, tem uma filha no espectro Asperger, se trata com psicanálise desde os 4 anos, a Sandra falou isso, a Silvia falou como atender. Silvia, caso a caso, né, como a gente fala na psicanálise, não há muito uma regra,
sobre como atender e se é possível ou não atender o autismo online. Mas o caso do paciente, cada um dos pacientes que você vai atender terá o seu caso. Alguns podem ser possíveis, outros não. Alguns têm a interação mais correta, a interação mais fácil, outros não têm interação nenhuma. Então, há que se estudar sobre isso. O David pergunta se eu já ouvi falar sobre o IRD. Já, inclusive, esse final de semana tivemos aulas com a Rosa Maria Mariotto, que falou justamente sobre o IRD, e será um assunto que também poderá ser abordado em uma outra live, justamente falando sobre como trabalhar com ele, né? O que pode ser feito nesse trabalho. Pergunta aqui também se a pós-graduação com crianças e adolescentes será online também. Estamos estudando isso. Provavelmente nós teremos uma via streaming também. Provavelmente não, teremos uma via streaming e uma presencial. Né? A presencial aqui em Londrina e uma via streaming. A pergunta do De Paula. Como a psicanálise analisa a questão do diagnóstico e também o aumento dele? A psicanálise vê o autismo como casa a casa. A psicanálise vê o autismo como um significante que é colocado ao sujeito. Diferente por exemplo, do DSM, né, que você tem lá uma sequência do DSM-1, do primeiro até o quinto, nós temos uma sequência de diagnósticos que foram sendo propostos. E nenhum igual ao outro, até que no último agora nós tivemos justamente a colocação do transtorno do espectro autista, onde eles colocaram um elenco de comportamentos e um elenco de diagnósticos que eram previstos no DSM-4, por exemplo, Asperger e tantos outros, e acabou que nós tivemos a dificuldade no DSM-5, quando eles colocaram esse transtorno, porque daí todo mundo, de alguma maneira, se enquadra como autismo de leve, moderado, severo, diversos níveis de autismo. Gente, só mais uma vez dizendo, estou aguardando o professor Daniel chegar, certo? Ele já vai entrar na live, e por isso vou respondendo as perguntas aos poucos, sem entrar muito no assunto que o Daniel vai abordar. A Regina e o David anteriormente falaram sobre o IRD e sobre a Rosa e a Marcela, realmente são professores maravilhosos, psicanalistas que desenvolveram uma técnica bem interessante. Inclusive o IRD bem usado, ele ajuda inclusive a como trabalhar, né, em alguns aspectos a psicanálise com criança e adolescente. Eu acho que para falar sobre o IRD nós precisaríamos de outra live, depois eu posso até dar uma passadinha sobre isso, Conrad. A Silvia, não, o Asperger, ele na realidade, a síndrome de Asperger foi incorporada agora ao síndrome do espectro autista, ou a síndrome não, ao transtorno do espectro autista, melhor dizendo. Então, tudo que era, todos os transtornos que seriam sobre criança, a gente acaba incluindo como transtorno do espectro autista. O assunto será o que pode o autismo, né, o autismo que pode a psicanálise nesse sentido, e sim, vai ficar gravado. Bom, para colocar para vocês mais ou menos as ideias do que a gente pode trabalhar, já de muito tempo a psicanálise vem se preocupando com autismo e tantos outros transtornos que a gente tem, né? Se vocês pegarem aqui, deixa eu achar aqui, ó. Um dos primeiros livros que a gente tem sobre esse assunto é esse aqui, né? Freud e a Educação, da Maria Cristina Kupfer, que foi uma pessoa que se preocupou nesse sentido, né, em relação ao espectro autista. E também sobre os outros transtornos que a criança poderia ter, inclusive envolvendo com a educação. E quando se envolve com a educação, a gente percebe o seguinte: durante muito tempo o processo de inclusão, ele mais ou menos foi sendo considerado, mas era meio deixado de lado, porque nós não tínhamos a dificuldade de termos que nos haver com isso na escola regular. De repente, a escola regular começa a receber na nomenclatura normal, os portadores desses transtornos, dessas síndromes. A partir do momento que isso começa a chegar, a gente começa a ficar bem preocupado. Então, nós começamos a receber, assim, por exemplo, né,
Esse aqui era um manualzinho que nós tínhamos. Transtorno de aprendizagem e autismo, né? O primeiro foi esse aqui. Deixa eu achar aqui. Freud e a Educação, da Maria Cristina Kupfer. Tá? Freud e a Educação, da Maria Cristina Kupfer, O Mestre do Impossível. Foi um dos primeiros livros que começaram a incluir a educação e os transtornos na educação. Daí nós temos aí uma sequência de livros, né, que nós vamos atingindo a partir disso aí. Então temos ali transtornos, etc. E aí começa a vir a preocupação. Esse livro aqui foi lançado esses tempos atrás, né, que é O Mal-Estar na Infância, a Medicalização, Mal-Estar na Infância e Medicalização do Sofrimento, quando a brincadeira fica sem graça, de uma sequência de autores. Esse livro aqui foi bem interessante, porque daí o que começamos a nos preocupar? Começamos a nos preocupar justamente com a ideia de que, quando começa a se medicalizar, a gente escapa, ou pelo menos deixa de lado, um detalhe extremamente importante. E esse sujeito? É possível escutar esse sujeito a partir da medicalização, a partir do que está acontecendo com ele, a partir dos significantes que são colocados a eles? Por exemplo, a Bárbara pergunta: análise em criança. Ouvi muitos psicanalistas falarem que não se faz análise em criança porque ela não recalca. Pode me explicar? A análise em criança, Bárbara, ela é um pouco diferente da análise em adultos, porque a análise em adulto você vai escutar esse sujeito a partir do que ele fala. Com a criança tem uma série de sequências, brincadeiras, jogos, pintura, desenhos, a interação na própria clínica, a montagem do cenário que ela faz, por exemplo, pegando ali os brinquedos e fazendo um jogo ali de casinha, né, nesse sentido. Ou seja, é uma série de sequências que nós temos em relação a essa escuta. A escuta é um pouco diferente da escuta de adulto, mas é possível sim. E ela recalca sim, algumas coisas ela acaba deixando de falar num determinado momento, depois ela fala. A imaginação da criança é o que faz o trabalho, por exemplo, com a criança ser diferente do trabalho com o adulto, no sentido de ter que escutar essa imaginação, de ter que ver o que está sendo falado ali. E, inclusive, um detalhe que é bem interessante a ser dito. Existem algumas pesquisas que justamente colocam o autismo nesse interesse de se trabalhar, né? Porque quando você começa as entrevistas preliminares ou recebe um autista em clínica, você pode, por exemplo, ver qual que é a capacidade de imaginação dele, qual que é a capacidade dele deixar de ser João e virar Pedro, qual é a capacidade que ele tem de conseguir imaginar cenas, histórias, qual é a capacidade que ele tem de interagir que pode ser diferenciada do outro. E daí nós começamos a perceber que o que se nomeia para a psicanálise de autismo é bem diferente do que se nomeia para a medicina. E já já nós entramos nesse mérito. E como a Regina acaba de falar aqui, o brincar é a forma que ela tem de se expressar. Exatamente, com a criança o cenário é diferente. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo virar aqui para vocês. A clínica com criança tem lá, né? Tem os brinquedos, ela tem um espaço um tanto quanto diferente. Tem aqui uma mesinha, né, onde ela pode interagir, ou seja, ela tem um espaço diferente do espaço que se trabalha num setting psicanalítico com adultos, né? Diz aqui o Leonardo, o que tenho visto mais frequente é a relação ao trabalho precoce de psicanálise em autismo. Como perceber isso? Existem diversos fatores que devem ser levados em consideração, inclusive há que se levar em consideração até mesmo que essa interação, que muitas vezes acaba deixando de acontecer, não tem nada a ver com a mãe. A gente às vezes culpabiliza a mãe o tempo inteiro. Durante muito tempo no autismo tentou se culpabilizar a mãe no sentido de que ou ela falava demais, ou ela interagia demais com a criança, ou ela interagia de menos com a criança, ou ela tinha uma relação com a criança que era diferente. E hoje nós não temos uma relação correta
do que se sabe do que é, como o autismo se desenvolve. Nós temos algumas suposições, até por ter algumas suposições, que surgem até essas propostas razoavelmente, talvez absurdas, podemos dizer assim, que o autismo é desenvolvido por vacina, que o autismo é desenvolvido pela relação que a gente tem com a criança, que o autismo foi desenvolvido por uma falta de interação com a mãe com a criança, ou com o pai com a criança, ou por algum trauma. Por exemplo, o autismo muitas vezes pode ser confundido com uma depressão infantil. Né? Nós temos uma criança que foi se desenvolvendo muito bem, foi com tranquilidade, tendo todas as interações que eram possíveis, e de repente ela se fecha ao mundo. E quando você vai questionar a família sobre o que aconteceu e quando que esse diagnóstico de autismo chega, você percebe que esse diagnóstico de autismo chegou justamente no momento em que falece a mãe, falece a avó. E quando falece a avó, a mãe entra numa depressão profunda, fica muito triste, a família fica muito triste, e essa criança, sentindo esses detalhes, passa a se fechar para o mundo. E essa depressão de tão profunda faz com que ela pare de interagir e, consequentemente, ela pode ser diagnosticada como portadora do transtorno do espectro autista, mas é de uma outra ordem. Há que se escutar toda a história, por isso que a participação da família é fundamental nesse momento. A pergunta da Bárbara: como a psicanálise vê o manejo de comportamentos inapropriados? A psicanálise escuta. E a psicanálise escuta a partir de diversos meios, inclusive da interação com a família. Ela provavelmente ficará salva no Instagram, Vivian, se tudo der certo, eu espero. Né? Então, nessa relação, a gente vê justamente essa ideia de que escutar caso a caso, não existe o autista, existe o João, a Mariana, a Samira, a Carol, que terá alguma dificuldade de interação, por exemplo, e há que se escutar o que está acontecendo ali. Diagnosticar de cara é uma coisa um tanto quanto complicada, e mesmo assim, sem ter muita certeza. A Adriana pergunta o seguinte: oi Adriana, prazer de você estar aqui. Oi Ferdinando, o que você diria aos profissionais de educação sobre o que a psicanálise pode fazer pelos alunos com autismo? A psicanálise vai escutar esses alunos, vai escutar essas famílias, e é possível que, a partir de interações, a partir da relação, a partir de tudo que ali está sendo feito, nós consigamos é possível talvez conseguir algum avanço. Mas é importante se definir uma coisa: em uma pessoa, por exemplo, o avanço, ele pode ser começar a falar. No outro, o avanço pode ser conseguir ir ao banheiro sozinho. Não há uma regra sobre o que é avanço para um, o que é avanço para o outro. Por isso que a psicanálise ela tem essa característica extremamente fundamental. Ela se diferencia dos outros casos porque o avanço para cada um dos sujeitos são diferentes. Né? Esses avanços que são diferentes, eles se transformam de alguma forma em avanços particulares desse sujeito, e esse sujeito que vai nos demonstrar a importância disso. É esse sujeito que vai nos dizer: olha, eu consegui amarrar meu sapato, isso foi uma vitória, porque nunca fiz isso, mesmo que não consiga falar. O rosto, o sorriso, a ideia, a satisfação de ter conseguido fazer essa interação foi muito importante. Conseguir ir ao banheiro, por exemplo, é uma evolução muito grande. Então, a psicanálise, inclusive, vai ajudar os profissionais de educação, e por isso que nós temos tanto, por exemplo, tem aqui, ó, tem esse livro aqui. Eu vou postar depois no histórico do ESP uma sequência de fotos desses livros que eu estou mostrando para vocês, tá? Esse livro aqui fala justamente do impacto da psicanálise na educação, que é essa visualização do ser.
Cada um de um jeito, do sujeito e não do significante que ele carrega. Porque quando se chega em clínica com o significante que ele carrega, nós podemos ter, quando recebemos uma criança que vem já com o transtorno de espectro autista diagnosticado e a hora que chega lá... Então, como eu falei, Silvia, eu vou postar as fotos. Tá bom? Eu posto as fotos de todos os livros que por acaso eu achar que são interessantes para esse tema, para essa temática e já encaminho a vocês, né? Quando o sujeito chega, então, ele chega com esse diagnóstico, ele pode não só vir com o diagnóstico, mas também carregado com aquilo que ele acha que ele tem que responder. Sou autista, então não falo, não interajo, não demonstro sentimentos, não demonstro nenhum tipo de apego a qualquer pessoa, sou uma pessoa introvertida, não converso com ninguém. Esses significantes que carregam esse sujeito vão fazer com que ele se comporte daquilo que se espera dele. Né? A partir do momento que eu falo que ele é alguma coisa, eu vou fazer com que ele responda dessa forma. E quando ele responde dessa forma, automaticamente eu descubro que ele está ali, né? Nessa visão que foi dada a ele. É como se você falasse assim, exatamente como a Regina diz aqui, diagnóstico, exatamente como se você falasse para uma pessoa assim, olha, você nunca vai dar sorte no amor. E essa pessoa procura um namorado e nunca consegue um namorado ideal, nunca consegue um relacionamento ideal. E quando vai à clínica, a pessoa fala, eu sempre escolhi errado, porque eu já sabia que não ia dar certo. Rotula, e a partir do momento que se rotula, se faz com que esse sujeito se comporte desse jeito, porque para ele é assim que ele tem que se pensar. É desse jeito que a sociedade espera que ele seja. Sou autista, consequentemente, tenho características que todo mundo me fala que são assim. E quando eu tenho essas características, eu tenho que responder à sociedade. Tem uma pergunta aqui que diz assim, é normal o paciente reagir com mais sintomas após diagnóstico? O que fazer nesses casos? Escutar é normal e nós devemos tentar, na medida do possível, escutar esse paciente para que seja possível, de alguma forma, fazer com que ele entenda que esse diagnóstico veio de uma forma diferente daquilo que está se dizendo ali. Outra coisa, gente, duas coisas importantes, tá? Daqui a pouco o Daniel deve estar chegando, eu estou esperando isso ansiosamente. Nós vamos abrir uma outra live com o Daniel, né? Vamos continuar nessa live, assim que ela acabar a gente continua. E é fundamental também lembrar que com essa chegada do Daniel nós vamos retomar alguns assuntos que já foram retomados. E sobre os livros, por exemplo, vocês estavam falando, né? Aqui. Esse livrinho aqui, ó. Mais uma vez volto a dizer, tá, gente? Vou postar todos esses livros, são uma sequência de livros. Esse livrinho aqui fala justamente sobre isso que vocês estão falando. Sua Majestade o Autista. Fascínio, intolerância e exclusão no mundo contemporâneo. Né? Começo a colocar o autismo numa possibilidade de essa criança não pode ser limitada, essa criança não pode levar bronca, essa criança não pode ser colocada de lado, essa criança não pode sofrer nenhum tipo de trauma e, consequentemente, trato ele como se espera. A família, a partir do momento que recebe o diagnóstico, pode responder esse diagnóstico também. Bom, meu filho é autista, então, consequentemente, tem uma série de coisas que eu não posso fazer. Não posso dar bronca, não posso brigar, não posso corrigir, não posso contrariar. Ele já sofre, ele é assim mesmo, ele não interage. Se a criança vai para a escola, chega lá com transtorno de espectro autista na sua ficha de matrícula. Aí o que vai acontecer? Aula de educação física. Essa criança não interage com ninguém. Ao invés dessa criança ser estimulada à interação, ela é estimulada a ficar lá de lado jogando com um joguinho que ela gosta. Por exemplo, com um joguinho de botão lá, alguma coisa que ela gosta de ficar. Então todo mundo jogando bola e a criança ali do lado. Por que ela está ali do lado quando a família chega e pergunta? Ou quando é porque ela é autista. Então, está justificada, ela não precisa interagir com mais ninguém. É isso que a psicanálise vem debater. Afinal de contas, é necessário realmente que essa criança não interaja com ninguém? É necessário realmente que essa criança seja deixada de lado? O que significa isso para a criança? Eu não sirvo para nada? Não sirvo para interagir? Não sirvo para ter amigo? Então vou ficar aqui mesmo e vou me acostumar com a ideia. Gente, ESP Brasil. Aqui, ó, minha garrafinha bonitinha.
ESP é um instituto, né? É um instituto de educação que promove hoje 2 cursos de especialização: Fundamentos em Psicanálise, Teoria e Clínica, e Psicanálise com Criança e Adolescente, além de diversos outros cursos. O site do ESP é www.institutoesp.com.br. Depois, no mesmo link que vocês entraram aqui para estar participando da live, é um dos canais de comunicação do ESP, lá tem as informações. Por favor, entrem na nossa página, conheçam os nossos cursos, são inúmeros cursos. Nós estamos agora com uma conferência muito boa sobre psicanálise, né? Nós logo teremos outros trabalhos com psicanálise com crianças e adolescentes. Então, é uma instituição que está envolvida com a psicanálise como um todo, e nessa psicanálise nós temos esses 2 cursos de especialização e diversos outros cursos que estão oferecidos ali. Só deixa eu ver. Daniel chegou, gente. Vou colocar ele online. Eu vou ter que tirar os comentários, tudo bem? Só vamos esperar o Daniel responder. E daí, chegou. Olá, Daniel. Oi, Ferdinando, tudo bem? Tudo bem? Que bom que chegou. Estava eu aqui discutindo um pouquinho com ele sobre o autismo e a partir de agora, juntos. Seja bem-vindo. Pois é, muito obrigado. Eu estava vindo um pouquinho aí nas últimas falas tuas. Sei que eu estava numa reunião antes que foi de emergência e não podia sair dessa reunião aqui em Campinas. Então, me demorei para entrar. Desculpa. Sim. Não, eu agradeço você estar conosco. E, Daniel, daí eu só queria te avisar e todos os que estão nos ouvindo, que perto das 8 horas a live vai se encerrar. Aí eu abro uma outra live e a gente continua conversando mais um pouco. Pode ser? Para você? Ah, perfeito, ótimo. Agora não tenho problema, não tenho mais reunião nenhuma. Então podemos falar até quando você quiser. Que bom. Então, gente, agora com vocês também, eu vou começar a interagir agora com o professor Daniel, né? O professor Daniel, ele é professor da Unicamp, ele tem um vasto currículo, eu vou deixar para que ele se apresente com mestrado, doutorado, pós-doutorado, como vocês viram na apresentação da live, e ele se dedicou também ao estudo do autismo como projeto, inclusive, desenvolveu muito esses projetos na Unicamp com o autismo, já veio aqui conversar conosco uma vez num curso, né, sobre psicanálise e autismo. E a partir de agora, Daniel, acho que você poderia se apresentar e, se quiser, introduzir um pouco sobre como foi a sua entrada no mundo do autismo, e daí a gente vai conversando. Bom, meu trabalho em relação com o autismo foi a partir da pesquisa que eu, de alguma forma, sempre tive. Minha pesquisa na área de filosofia e de psicanálise foi uma interrogação que eu sempre me fiz a partir do sujeito, né? Como é que algo assim como um sujeito podia vir a aparecer? Como alguém podia responder a partir de um eu, a partir do nome próprio? Esse interrogante, que era um interrogante pessoal, talvez, se transformou em um trabalho de pesquisa. Se transformou em um trabalho de pesquisa que, primeiramente, me fez indagar as condições de possibilidade das experiências cognitivas, tanto na área da filosofia como na área da psicanálise. Essa questão da experiência cognitiva também me levou a outro tipo de experiências, como a experiência moral, a experiência estética. Quer dizer, como algo assim como um sujeito poderia vir a aparecer. E em relação justamente também com o desejo. Depois de trabalhar durante décadas por diferentes caminhos esse ponto, uma vez me convidaram a dar uma palestra em uma escola clínica, onde se trabalhava com pessoas diagnosticadas com autismo. Naquela época eu não imaginava o que era o autismo. E, bom, para eu ir falar nesse lugar sobre o sujeito, sobre psicanálise, sobre filosofia,
eu pedi para ir durante a semana para ver de que se tratava, qual era a experiência clínica e a experiência didático-pedagógica que tinha uma instituição que trabalhava com pessoas diagnosticadas com autismo. Foi nessa experiência que eu percebi que tudo que eu tinha estudado durante décadas não fazia muito sentido diante dessa situação, não? E que eu devia repensar todas as questões sobre a constituição do sujeito a partir dos elementos que eu tinha abordado. E repensar isso em relação com uma prática, com a prática dos profissionais que trabalhavam nessa e depois em outras instituições, e a partir de aí é que eu comecei a desenvolver projetos tanto de pesquisa quanto de extensão para poder trabalhar com pessoas diagnosticadas ou nomeadas, podríamos dizer assim, com o significante do autismo. Foi isso que me fez introduzir nisso. Aí eu percebi, tanto nos estudos quanto na observação do trabalho dos profissionais e no trabalho de extensão que eu e meus alunos desenvolvimos, que o termo autismo é um termo, primeiro, que tem uma história bastante comprida, já poderíamos dizer que tem 100 anos, ou um pouquinho mais, que no âmbito da psiquiatria esse termo autismo foi ressignificado várias vezes, o próprio DSM, que de algum modo é o parâmetro que utilizam os psiquiatras nessa parte do mundo, de alguma forma modificou a definição a cada edição. Nós temos 5 DSMs, temos 5 definições diferentes do que poderia se tratar de autismo. Então, essa readequação me deu a pauta de que os próprios estudos sobre o autismo em psiquiatria, em neurologia, nas diferentes áreas de medicina era muito problemático. E esse teor de problematicidade não estava ausente também na psicanálise. Na própria história da psicanálise, a partir de Bettelheim, a partir dos Lefort, do casal Lefort, a partir dos trabalhos que vieram posteriormente, foram desenvolvendo diferentes modos de tentar entender aquilo que se nomeava como autismo, de tentar saber se era uma estrutura, se habitava dentro de uma estrutura. A princípio se entendeu que o autismo era algo que habitava dentro da estrutura da psicosis. Depois, alguns psicanalistas deixaram de lado essa posição, tentando entender que se tratava de um fenômeno anterior à própria possibilidade das estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Depois se desenvolveu a ideia de que seria uma estrutura, e alguns psicanalistas entendem que seria uma quarta estrutura, não? Então, hoje na psicanálise, temos diferentes modos de entender o que seria aquilo que se nomeia com significante de autismo. Dentro da psiquiatria, há 3 elementos que de algum modo percorrem a literatura desde a época de Kanner até agora, que tem a ver com a ecolalia, a estereotipia e a mania. Esses três elementos estariam presentes de algum modo tanto na literatura psiquiátrica quanto na literatura psicanalítica. Só que quando nós observamos aqueles que são nomeados como autistas, nós vemos que tem uma variação muito grande, muito ampla, não? Se nomeia autismo uma pessoa que não tem fala, que não responde ao nome próprio e que nem sequer consegue se sustentar em uma cadeira sentado, e se nomeia de autista a um matemático ou a um lógico capaz de ser professor titular de as melhores universidades do planeta.
Então, quer Isso. dizer que o Oi, leque é Daniel. extremamente amplo. Sim. Eu queria aproveitar essa fala que você teve, porque o que, que acontece em clínica quando a gente recebe alguém que vem com um transtorno do espectro autista, né? Principalmente com algumas coisas. Eu recebi há uns tempos atrás, inclusive, um menininho com uns 4 anos de idade, que veio já diagnosticado como transtorno do espectro autista, né? Ele tinha algumas formas de interação, ele me cumprimentou, ele deu aquele suquinho com a mão, porque você entrou na poltrona, ficou sozinho na clínica, a mãe pôde sair, né? E a primeira pergunta que a mãe fez depois que ela voltou, ela com ele já no colo, e ele automaticamente ele já se acomodou, ele já ficou encolhidinho, já assumiu de novo a postura autista dele, né? A primeira pergunta que a mãe me fez: doutor, se tratar muito bem, se desenvolver, ele pode chegar a ser, por exemplo, igual o Good Doctor lá da Globo, ele pode se tornar um médico famoso, alguém que vai ter concentração, porque diz que o autista ele é muito concentrado, né? Uhum. Eu, da hora assim, falei, ele pode ser o que ele quiser, né? Ele pode ser o que for possível para ele ser daquilo, mas de fato, como disse você agora desse último DSM, né? Ele englobou como transtorno de espectro autista uma gama tão grande que já basta ter uma certa dificuldade até de se comunicar que já vira autista de alguma forma, né? Então, isso que você coloca é bem interessante pelo seguinte, não? Me parece que uma coisa é a capacidade cognitiva e outra coisa é, podríamos dizer assim, a relação com o desejo. Se nós queremos abordar o problema do que se nomeia como autismo a partir da psicanálise. Me parece que se nós queremos abordar o que se nomeia como autismo desde a psiquiatria, e não temos que esquecer isso, o diagnóstico do autismo é dado pelo psiquiatra, pelo neurologista, não é dado por um psicanalista. É dado eventualmente por um psicólogo, através de uma bateria de exames, mas não é dado por um psicanalista. Inclusive porque é um termo psiquiátrico, não é um termo psicanalítico. Nós, evidentemente, temos que, de algum modo, acolher esse significante e ver como o tratamos. Mas me parece que, desde a psicanálise, pelo menos a partir dos critérios do que entendemos como psicanálise, o que deve ser abordado é a singularidade do fenômeno. E não colocar o fenômeno em uma grelha ou em uma série padronizada a partir da qual nós podemos nomear, não? E dar um rótulo. Então, me parece que o primeiro que um psicanalista que minimamente avance dentro do dispositivo clínico de Freud, de Lacan, de Winnicott, de Melanie Klein, de Bion, o que deve fazer é trabalhar isso como uma singularidade. E a partir do acolhimento dessa singularidade, poder ir estabelecendo uma relação afetiva, um laço social, uma transferência, um vínculo afetivo, podemos aí discutir o que significa transferência, que é a condição indispensável para que possa ser levada adiante uma análise, o que significa um vínculo afetivo aí, né? Que evidentemente a partir de toda a literatura que nós temos e dos casos clínicos que nós podemos ver, é falso que um autista não tenha afetividade, seja apático, não? Algum tipo de afetividade tem, e algum tipo de laço e de relação com um outro, com um grande outro no sentido, em uma relação com aquele que demanda alguma coisa dele, ele se posiciona. Então, quer dizer, não se trata de um objeto, se trata de algo assim que tem um lugar no qual se posiciona diante de uma demanda. Esse sujeito, esse suposto sujeito, nomeado como autista, diante da mãe, ele se posiciona de uma forma, diante de um estranho, ele se posiciona de outro.
diante dos terapeutas, ele se posiciona de outro. Então, quer dizer que ele tem uma posição diante do grande outro. E isso significa que há algum tipo de barra, que há algum tipo de demanda que ele está reconhecendo nessa posição. Porque, do contrário, seria uma pedra. Uma pedra, isso aqui é uma jarra, um copinho de barro. Ou esse copinho de barro não responde diferente para mim que diferente para minha mãe ou para meu filho. Justamente porque não há uma relação com um grande outro que demande. Então, quando nós vemos alguém que se posiciona de alguma forma, podemos lá supor um sujeito. E quando nós supomos um sujeito lá, podemos a partir de aí estabelecer um laço e um vínculo afetivo que acolhe a essa singularidade. Se essa singularidade vem com o significante autista, louco, retardado, gênio, maravilhoso, sensacional, filho da mamãe, esse é um problema do significante que nós vamos ter que abordar. Então, me parece que nós devemos, primeiro, acolher essa singularidade. Em segundo lugar, tratar o termo autismo como um significante e ver o que esse significante representa nessa relação com esse sujeito para outros significantes. Como se articula uma cadeia significante aí, nessa situação, né? Tanto para os falantes quanto para os não falantes que vêm com o acompanhante. Muitas vezes o acompanhante fala pelo paciente, não? E bom, e aí nós temos outra tarefa também, a tarefa de como esse sujeito está alienado, esse grande outro, ou não, como opera a questão narcísica nisso, não? Como opera essa retração que tem para o próprio corpo, como se desenha um corpo nessa singularidade que se apresenta como um sujeito para um grande outro que está demandando alguma coisa. Então, me parece que nós temos que ver em psicanálise todos esses elementos. E há boa literatura e há bons trabalhos que vão a trabalhar justamente isso. Rosine Lefort e Robert Lefort, por exemplo, já nos anos 50 e nos anos 60, abordavam problemas, casos nomeados como autismo, e eles trabalhavam na relação com o grande outro, a relação com o significante. Depois, mais tarde, nós temos Éric Laurent, por exemplo, que Éric Laurent vai trabalhar diferentes aspectos do tratamento clínico com aquilo que se denomina de significantes. Tem um clínico muito importante na Argentina que se chama Esteban Levin. Eu tenho contato com ele, eu acho umas pessoas que têm um desenvolvimento clínico e de pesquisa sensacional. E ele trabalha a psicomotricidade, ele trabalha a motricidade, e ele trabalha tudo isso em relação com o corpo que se inscreve de algum modo na linguagem. E a partir de aí ele obteve resultados bastante interessantes. Então, respondendo mais a tua pergunta, Ferdinando, uma coisa é a questão cognitiva. Outra coisa tem a ver com a posição desse sujeito diante do grande outro, diante do desejo, né? Que são as questões que são interessantes para a psicanálise. Eu acho eu vi, né, de 200 casos que eu observei a partir do trabalho que foi feito com outros, inclusive terapeutas, clínicos, médicos, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, porque a parte é interessante fazer um trabalho transdisciplinar, né? Então é preciso destacar isso também. A partir dos casos que observei e da literatura que se observa, alguém nomeado como autista tem tanta chance de ser hiperinteligente quanto um neurótico.
quanto um neurótico, ou quanto qualquer neurose obsessiva ou neurose histérica. Você pode ser um neurótico obsessivo e não ter um desenvolvimento cognitivo padrão, digamos. Você não necessariamente vai ser um gênio da televisão, nem do futebol, nem da universidade. Não, você vai ser um neurótico mais ou menos infeliz, como qualquer outro neurótico que anda caminhando pela rua, né? Que se o fato de algum modo ter uma determinada estrutura clínica não implica necessariamente que você seja melhor ou pior cognitivamente. As questões cognitivas vão depender de outras coisas. Eu acho fundamental isso, né, essa posição, essa colocação, justamente para que a gente entenda que a psicanálise, perguntaram agora há pouco que a psicanálise podia fazer pela educação, né? E frente a todos esses transtornos que a gente vê, frente a todos esses diagnósticos que a gente tem, a gente começa a entender então que há o caso a caso, né? Que eu não trato o autismo, eu não trato o déficit de atenção, eu não trato o Asperger, eu trato o João, eu trato a Maria, eu trato a Suzana, eu trato o Henrique. Eu trabalho com o sujeito, né? Eu não trabalho com o diagnóstico, o significante. Esse significante é importante a ser analisado em clínica, mas não é ele que vai conduzir a análise desse sujeito, né? É fundamental se entender, inclusive na escola, isso, e acho, e ainda faço mais ainda, soma a sua fala, inclusive, a importância das escolas preparadas a atender esses sujeitos, quando bem preparadas, né, a atender esses sujeitos, porque muitas vezes o pai ou a mãe não quer colocar numa escola especial, por considerar que o atendimento vai ser ruim, etc., mas o transdisciplinar que essas escolas apresentam vai ajudar muito mais no desenvolvimento dessa criança do que uma escola regular, onde talvez ele não tenha esse apoio todo, né, esse trabalho todo de atenção, de encarar ele como um sujeito, de ver a importância dele nesse mundo em que ele está inserido. Essa diferença, então, é fundamental para que se entenda que na psicanálise a gente não está olhando o significante, ele não fala do sujeito, o que fala do sujeito é o sujeito. O que você acha? Você está me escutando? Não, estou cortando. Acho que vai chegar a 8 horas. Podemos cortar e abrir a próxima? Porque já vamos. São 8, gente, então, 3 minutos para um minutinho a gente já volta, tá? Vamos encerrar e vamos abrir a próxima. Tá bom? Só um pouquinho. Perfeito. Perfeito. Agora escuto bem. Era o som. Que bom. Deixa eu desativar os comentários aqui, para que você fique aparecendo. Não, mas pode colocar os comentários, talvez tenha gente, não sei se você acha, eu não me importo com não aparecer aí. Se você não tiver problema, isso, tá. Os comentários... Não, de jeito nenhum. Acho que é interessante ver quais são as perguntas das pessoas também, porque me parece que é um assunto muito, muito novo, né? É um assunto que vem chamando muita atenção. Sim, exatamente. E tem muitas dúvidas, me parece que é interessante. Eu ouvi o que você disse, Ferdinando, e me parece que nada melhor do que voltar a resgatar os pilares fundamentais da psicanálise. A questão do caso a caso é isso que eu estou falando da singularidade, não? A psicanálise se reinventa diante de cada caso. E isso a gente não pode esquecer. Quer dizer, não é que não existe dispositivo analítico, não é que não existe uma formação de analista baseado em certas teorias, em certos conceitos, em certos matemas, em certas formalizações, mas o que é importante é que todos esses dispositivos conceituais, aparelho psíquico, formalizações, grafos, matemas, topologia, lógica, tudo isso volta a se colocar em questão diante de cada análise. Não é porque um terapeuta, um clínico, um psicanalista
teve um processo analítico bem sucedido em uma oportunidade, é que ele pode fazer disso um exemplo e establecer uma série de exemplos em uma série que implicaria em establecer uma série que me poderia vir a antecipar qual seria o modo de encaminhamento clínico do seguinte caso. Esse é um problema epistemológico fundamental, não? É um problema que tem a ver com a questão da diferença entre a generalização e a singularização, não? Quando a ciência trabalha a partir de casos que são, de algum modo, colocados em uma série e estabelecidos em uma generalização. Então, nós podemos ter um medicamento, por exemplo, que funciona em 99, 95, 80% dos casos. E em 10% dos casos não funciona. Mas então nós recomendamos que esse medicamento, do ponto de vista da medicina, possa ser indicado para aqueles casos que entram dentro de uma série. Bom, esse não é o modelo lógico da psicanálise. A psicanálise não funciona por generalização dos casos. E não é porque foi aplicado em 90% de casos de histeria que uma histeria, por exemplo, vai ter a mesma aplicação desse 90%. Justamente porque vai se trabalhar com a singularidade do caso, quer dizer, com o set significante desse caso, com a relação que esse suposto sujeito tem com a sua castração, com seu desejo, é nesse modo singular de poder vivenciar essa relação com o desejo. E isso não deixa de ser assim em aquilo que se denomina como autismo. Então, por isso que a psicanálise não tem uma receita prévia, como curar autistas, ou como eliminar o sintoma. Não, tem elementos, tem dispositivos que permitem acolher a singularidade e levar adiante um encaminhamento de análise que implicaria na tentativa de que esse sujeito passe desse sofrimento que ele padece por rompimento do laço social, por retração narcísica, por impossibilidade de estabelecimento de uma relação de demanda com o grande outro. Então, que passe essa situação de sofrimento a um mínimo de prazer, a um mínimo de satisfação. Quer dizer que esse sujeito possa articular um circuito pulsional no qual ele possa fazer descargas afetivas, descargas pulsionais, a partir das quais reconstituir ou constituir os próprios laços que ele tem com aquilo que não é ele, né? Com objetos, com outros sujeitos de desejo. Então, esse é o trabalho clínico. Agora, como é que se faz isso? Bom, isso se faz, como você muito bem lembrou, no caso a caso. Não tem outra alternativa. Exatamente. Inclusive, tinha uma pergunta aqui falando que se eu estava querendo dizer que escola especial era melhor que escola regular. Isso é o caso a caso também. Para alguns, a escola especial, onde vai ter todo um apoio de fisioterapeuta, de psicólogo, de fonoaudiólogo, e toda uma estrutura de educadores preparados para esse tipo de atendimento, para aquele sujeito será importante. Assim como para outros, a escola regular será melhor. Não há um rótulo nem para a escola, nem para o sujeito. A gente tem como uma tendência muito natural querer rotular para que a gente possa diagnosticar melhor e, consequentemente, dar um andamento quase que geral, que é um dos problemas, inclusive, da educação, né? E esse andamento geral para todo mundo acaba desfigurando o que o Daniel vem colocando com muita sabedoria, a singularidade. Somos sujeitos singulares, mas o mundo é plural. Então, é necessário entender que cada sujeito vai responder de uma forma a determinado procedimento, a determinado remédio. Por isso que a gente até chega a citar
que em algumas escolas se fala assim, se colocasse Ritalina na caixa d'água, resolvia muito dos problemas da escola. Por quê? Porque a gente generaliza e acaba esquecendo desses sujeitos e de cada uma das implicações, né, Daniel? Eu acho que tem muitos mitos sobre o autismo, não? Primeiro que se fala de o autismo como se isso fosse uma coisa só e que todo mundo entendeu de que está se falando, quando na verdade esse significante refere a uma pluralidade muito grande, muito grande. Dos 200 casos que eu observei, não vi nenhum igual a outro. Não vi nenhum igual a outro. Não vi nenhuma história de família semelhante com outra, não? Então, eu dificilmente conseguiria encontrar um padrão que me permitisse realmente dizer, bom, o autista é dessa forma e dessa outra. Tanto é assim que se divide no último DSM em leve, moderado e grave. Nesse sentido, leve, moderado e grave, volto a repetir, inclui desde uma pessoa que não consigue se sustentar firme em uma cadeira sentada, a uma pessoa que só ficou sabendo que era autista quando era adulto e levou seu filho para o psiquiatra, e o psiquiatra deu o diagnóstico de autismo ao filho e a ele, né? Tem pessoas que passam pela vida sem nunca saber que poderiam ter sido diagnosticados de autistas e fazem uma vida profissional e levam adiante uma vida social e levam inclusive adiante uma vida amorosa e uma vida familiar, não? Com os inconvenientes que pode ter qualquer outra estrutura clínica, né? Então, me parece que existem mitos, assim como de que o autista é um super gênio ou o autista não consegue fazer absolutamente nada. Depois existem os mitos de que, bom, o autista não tem afetos, é uma pessoa sem afetividade. Depois existe o mito de que o autista ou deve ser inserido na sociedade, custe o que custar, ou ao contrário, deve ser retirado da sociedade. Bom, depende da situação, depende do caso, depende da escola, depende de como ele se relaciona. Existem muitos casos que foram relatados em vários casos clínicos, onde a escola regular dos neurotípicos, digamos assim, é bastante excludente para eles. Ou seja, em vez de cumprir a função de inclusão, cumpre a função de exclusão, né? Ou seja, diante do diferente, o que a instituição e o resto das pessoas ao redor fazem não é incluir, senão muito pelo contrário, excluir esse sujeito. Quando o sujeito tem algum problema no aprendizado, tem algum problema no convívio social, automaticamente tem muitas escolas, muitos profissionais e muitos companheiros de turma que imediatamente excluem, né? Na Argentina, há um tempo atrás, o grupo de mães de uma escola fez um abaixo-assinado para retirarem da turma uma pessoa diagnosticada de autismo. E não é o único caso, não é o único caso que o próprio grupo pede para excluir. Existem muitos casos de relatos de família onde dizem, em torno de meu filho há um muro, ou seja, colocam um cuidador em uma escola regular, neurotípica, para o nomeado como autista, colocam um cuidador para que ele fique afastado em um canto. Bom, então aí não está cumprindo a função de inclusão social. Muito pelo contrário, está esfregando na cara de um indivíduo que ele não é bem-vindo nesse lugar. Então não cumpre nenhuma função. Se a escola não está preparada, se o pedagogo, o professor não está preparado para poder acolher a diferença,
Bom, não há nenhuma possibilidade de inclusão. Tem outros casos de nomeação de autistas, onde eles sim se conseguem ser, às vezes, introvertidos, mas inserirse em uma dinâmica de aprendizado que, inclusive, tem resultados em termos de eficácia muito melhor que os outros. Pode acontecer isso. Então, existen diferentes modos de incluir, de tratar de alguma forma uma pessoa nomeada com de autismo. Está me ouvindo? Inclusive, estou sim. Inclusive, me chama a atenção isso que você falou, porque já observei em algumas escolas, inclusive do Estado e também particulares, mas principalmente escolas que recebiam, né, os laudados, né, que nas escolas são chamadas assim, as crianças que chegam com laudo, né, de algum transtorno são chamadas de laudados. E essa escola em particular que visitei, né, que fui trabalhar com, fui conhecer o trabalho que eles faziam, tinha um rapaz que era nominado, né, como autista, e que ele tinha dificuldade com barulho, com gritos, etc. Então, ele foi destinado a ele um pedagogo especial e ele fez praticamente todo o ensino, a partir do 8º ano até o final do ensino médio, em sala separada. Então, a turma tinha a aula na sala normal e ele tinha um pedagogo dedicado a ele, que fazia esse trabalho com ele separado, então ele acabou que não tinha interação com a turma, uma boa parte da escola dele ele ficou separado a partir do 8º ano ali. Então foram 4 anos de escola, e agora ele se vê com dificuldade de lidar com algumas sensações claras, né, tipo estar apaixonado, não consegue saber como se relacionar com uma pessoa, ele não consegue lidar com a ideia de que ele não pode fazer algumas coisas e pode fazer outras. Aí, lógico que estava intitulado como autista, e ele mesmo diz, né, porque sou autista, tenho essa dificuldade, mas de repente tirou carteira de motorista, completou 18 anos, tirou carteira de motorista, dirige pela cidade inteira, obedecendo às normas de trânsito, obedecendo à segurança, etc. Inclusive dirige de uma maneira, parece-me que, pelo que relata a mãe, de uma maneira, inclusive, muito tranquila. Aí nos chama justamente a atenção isso, né? O caso a caso, e como, às vezes, o diagnóstico, ele vem à frente do que é importante a esse sujeito, né? Da interação, do tentar essa inclusão da melhor maneira possível, do se conversar com a turma, inclusive quando o símbolo do autismo, que é se colocado por respeitar inclusive essas diferenças, e não precisa ser necessariamente autista que vai ter dificuldade com barulho, né? Pode ser alguns tipos de sujeitos que vão ter dificuldade com barulho, até mesmo um neurótico obsessivo, como disse você, que vai ter dificuldade com algum comportamento que é complicado, tipo um vaso, até mesmo um quadro torto. Essas coisas todas vão ser tratadas como um problema que não se pode ser tratado, que tem que ser medicado, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, sem levar em consideração essa singularidade. Só esse sujeito que tem uma característica diferente do outro, e só, né? Não simples assim, mas... Eu estou tendo um pouco de dificuldade com tua chegada aqui. Não sei se você tem aberto outras janelas no celular. Não tenho não. É o som que passa mesmo. Mas basicamente o que eu falei foi o seguinte: as pessoas elas começam a colocar rótulos a partir... não consegue lidar com barulho, autista. Se incomoda com uma pessoa que está correndo, autista, não sei o que lá, autista, isso, autista. E daí tudo tem que ser trabalhado de forma diferente. Essa generalização que se coloca para tudo, né, como se fosse fácil de... esquece o sujeito e se pensa no diagnóstico, né? E daí, quando vem o símbolozinho lá do autismo, né, para respeitar... esquece-se, é fundamental que se tenha ele para haver respeito em algumas coisas, mas a fila do banco incomoda o autista e incomoda o neurótico. A fila incomoda, não só o autista, né?
Não, esse é outro grande mito de achar que autista tem problema com som. Tem alguns autistas que têm problema com som. Outros autistas não têm nenhum problema com som. Ao contrário, gostam de música, gostam de barulho, colocam a música bem alta. Não é um padrão necessário esse. Existem autistas que têm problema com barulho, e como você disse, como qualquer outro neurótico. E existem diagnosticados de autismo que não têm problema nenhum com o barulho, ao contrário. Então, existem pessoas diagnosticadas com autismo que são introvertidos e outros que não são introvertidos, que são extrovertidos, inclusive atores. Eu conheço muitas pessoas que começaram se escondendo embaixo da mesa e terminaram sendo atores em um palco com 900 espectadores assistindo a obra de teatro. Então não tem esse padrão que nós possamos identificar. Por isso é que é importante avançar em questões médicas, mas também avançar no acolhimento da singularidade. Tem outro elemento também, Ferdinando, não há nenhum marcador biológico para aquilo que se nomeia de autismo. Não existe marcador biológico, nem marcador biológico, seja ele via sangue, seja ele via imagem cerebral, neuronal, seja ele por investigação genética. Não há nenhum marcador genético. Até hoje, dia 10 de agosto, às 8h20, não há nenhuma descoberta que possa indicar um marcador biológico para os casos de autismo. O diagnóstico que se faz na medicina, na psicologia, na psiquiatria, para autismo é clínico. Quer dizer, a partir de diferentes fenômenos que aparecem em determinado tipo de comportamento. Por isso que se chama de transtorno isso, e não de uma doença que tenha um marcador genético, um marcador biológico específico. Se trata isso de transtorno e a gente teria que questionar também, não? Até que tipo até que ponto nós podemos chamar isso de transtorno? Inclusive me chama bastante atenção que agora está aparecendo duas vezes. Inclusive me chama a atenção que quando se faz a gente acaba dando características que vão ser pontuais e que vão ser pontuais a partir disso. Então, se a pessoa tem a partir disso, então se a pessoa manda tal coisa, a pessoa busca informação, faz procedimento, a pessoa tem inibida, volta em outro sentido. O Daniel saiu. Oi, gente, o Daniel saiu, acho que ele já volta, eu acho que deve ter dado alguma interferência lá. A internet dele deve estar com algum problema, internet de Campinas. Eu vou ativar o comentário aqui para ir escutando um pouco vocês enquanto isso. Ativando os comentários, estamos aqui. Como funciona a psicanálise lacaniana na abordagem de crianças autistas que não verbalizam e não interagem? Brincando, né, a partir da fala, escutar para além da fala. Marco Pissi apareceu. Né? Escutar para além da fala. Sim, deu um eco grande aqui. Eu acho que o Daniel deve ter feito, deve ter acontecido alguma coisa lá. Só estou esperando ele chegar de novo, tá bom? Vamos ver? Daniel ainda não voltou. Perguntou bastante interferência. Foi provavelmente. O meu tá dando interferência ainda? Agora não mais? Uhum. Meu som ficou ruim ou...
É a tal a internet é uma coisa de louco, né? Como funciona. Então, como perguntaram sobre a psicanálise, né? Aqui voltou. Vamos ver se ele volta. O meu tá bom agora. Tá divertido esse negócio, né? Eu Alô, adoro isso. agora estou aqui outra vez. Isso. A transmissão. Eu acho que eu Falar? acho que tá todo mundo fazendo live nesse mesmo horário. Eu acho que esse deve ser o problema também. Isso. Falaram que o nosso som ficou autista. Né? E, Daniel, eu acho que seria interessante porque Quais são as perguntas? Quais isso são as perguntas? Porque aqui tem um monte de perguntas que estão tem. passando e eu não consigo ver todas. Ficou uma pergunta bem interessante no início que eu acho que você poderia abordar um pouquinho. Eu até falei rapidamente, mas vamos retomá-la. Se o autismo está virando uma quarta estrutura. Bom, tem vários psicanalistas que propõem a ideia de acolher isso como uma quarta estrutura, né? Essa é uma das possibilidades. Outros entendem como uma A-estrutura, quer dizer, algo que não está estruturado em relação com a castração. E outros que entendem que é prévio à castração. Então, hoje nós temos mais ou menos 3 vias em relação com a castração que podem dar encaminhamentos em psicanálise diferentes. Existe outra possibilidade, que é a de trabalhar a partir dos anodamentos e não a partir do diagnóstico de estrutura, Uhum. sino tentar articular o laço a partir do sintoma que se traz em relação com o simbólico e o imaginário e o real, que, digamos, está em consonância com a ideia de percurso de análise do último Lacan, do Uhum. Lacan do seminário 22, 23 para frente, né? Então, poderíamos dizer que essas 4 formas na área da psicanálise lacaniana podem ser trabalhadas. Eu converso bastante com winnicottianos, que são psicanalistas que têm outra pauta de trabalho. Eles trabalham muito com uma coisa que é muito interessante, que é também a brincadeira e a constituição desse self, como eles denominam, a partir do brincar, não? O brincar é um elemento que também é utilizado por muitos psicanalistas lacanianos. Não? Há uma tese de uma colega de Buenos Aires muito importante de como se trabalha a partir do brincar, não? Como o brincar produz laço, produz de algum modo uma articulação do imaginário e eventualmente do significante e do simbólico. Então, há diferentes formas de abordagem. Por isso que, bom, eu poderia citar literatura vasta. Tem muitos trabalhos bastante específicos em psicanálise sobre a questão do significante e a entrega do significante para que o sujeito, de algum modo, tome esse significante e se represente, possa se representar diante de outro significante. Há alguns outros analistas que trabalham a voz, a pulsão invocante, especialmente naqueles sujeitos que têm dificuldade na fala ou que têm ecolalia. Tem outros que trabalham a relação com o objeto em suas pesquisas, e destacam a questão do apego. Muitas vezes vêm pessoas nomeadas como autistas com um objeto ao qual eles se apegam e pareceria que é parte do próprio corpo deles, não? Então aí se trabalha a questão da corporeidade, o real do corpo, obviamente, e as suas zonas erógenas, eventualmente. Então, sim, há alguns que pensam numa quarta estrutura, outros pensam de outras formas e os encaminhamentos são diferentes também, não? Aqui tem... Tem umas perguntas, eu vou ativar de novo aqui.
Inclusive, Aí havia uma... né, perguntaram aqui sobre como é que nós fazemos. Como a psicanálise com crianças, né? A gente, na medida do possível, escutar para além da fala, dos brinquedos, no desenho, nos gestos e através das interações que são possíveis serem feitas quando o autista vem não falante, né? O que não sempre é uma relação tão difícil, né? É lógico que há que se ter paciência, porque o processo, às vezes, principalmente com psicanálise, quando a gente fala de psicanálise com criança, ele é demorado, né? Às vezes a sessão, a criança monta uma estrutura muito grande na sala, movimenta a sala, movimenta os brinquedos, movimenta as poltronas, para depois contar a sua história. Então, a mesma coisa. Escutar esse sujeito é o que vai fazer a diferença no processo de análise com o autista. E esse autista é o que nós estamos nominando, porque, como o Daniel já disse sabiamente, a psicanálise não enquadra autista como autista, enquadra autista como sujeito. O autista é o significante que ele carrega consigo. Aqui tem uma pergunta. Sim. Não sei se você viu, se entendermos as estruturas clínicas como modos de estar no mundo, modos de se posicionar diante do outro, podemos pensar em uma quarta estrutura. Bom, em psicanálise freudiano e em psicanálise lacaniano, especialmente no primeiro ensino de Lacan, as estruturas clínicas poderiam ser entendidas como modo de estar no mundo, mas basicamente são modos de negação da castração. Isso que é uma estrutura clínica. Uma estrutura clínica é um modo em que o sujeito encontra uma forma de negar a castração. A partir dessa negação da castração, existem diferentes modos de negar a castração. Um é a neurose, outro é a perversão, e outras são a psicose paranoica e a esquizofrenia. Então, essas são estruturas clínicas para a psicanálise, modos de negar a castração. Caberia aqui pensar se se trata de uma negação da castração ou se trata de uma questão anterior à negação da castração. Esse é o ponto em questão, por isso que isso se discute. Uma quarta estrutura seria, aí a gente deveria pensar o que seria uma quarta forma de negar a castração. E aí nós poderíamos dar o título de quarta estrutura. Então, também eu tenho uma dificuldade. Até onde eu consigo avançar com os estudos da literatura psicanalítica, eu entendo que se trata em vários casos, de uma impossibilidade de alienar-se a um significante. Em outros casos, eu entendo que se trata de já fazer parte de uma estrutura, que inclusive pode ser uma estrutura de neurose, só que com características bem particulares. Então me parece que às vezes o problema do autismo, do que se nomeia como autismo, não está em inventar uma outra estrutura, sino em ver um modo em que esse sujeito pode estabelecer laço objetos e com outros sujeitos, que me parece que é o problema de todos os casos clínicos que vão para a clínica de um analista. Não? Inclusive, eu acho que é aí justamente que a gente, entrando no que pode a psicanálise, é justamente isso, né, Daniel? É escutar o sujeito, os possíveis processos, as possíveis interações que podemos ter com esse sujeito para que ele se insira da melhor maneira possível, lembrando em consideração que é o caso a caso, como disse, para alguns que nos chegam nomeados como autistas, amarrar o sapato já é uma grande evolução. Para outros, entrar no mundo da linguagem, da imaginação, de conseguir criar histórias, é uma evolução tão grande quanto amarrar um sapato. É o caso a caso, mas a escuta e ver esse sujeito para além do significante é o que é fundamental, né? O que a psicanálise pode nesse sentido, né? Há
Eu recomendo que, digamos, nós podemos até pensar alguns casos fenomênicos nos quais nós podemos estabelecer alguma ideia, mas eu recomendo que aqueles analistas que estão ouvindo ou próprios diagnosticados com autismo, que possam ir a ver a literatura que há Eu tenho aqui um livro de Lídia González Flores, que trabalha a criança autista e seus objetos. Então é um estudo bem interessante, porque por um lado aborda elementos teóricos e por outro lado nos oferece alguns casos clínicos que nos permitem ver o aspecto do laço entre aquele nomeado como autista e os objetos. E ela subtitula seu trabalho como uma clínica da transferência. Quer dizer que ela parte do pressuposto de que existe relação transferencial com um diagnosticado de autismo. O que implicaria então é que ou se trata de uma neurose de transferência, não se trata de uma neurose narcísica, ou se trata de algum tipo de afetividade que estabelece um vínculo, não? E isso que é interessante, na clínica com nomeados de autismo, do que se trata é de fortalecer a relação do vínculo, e não de romper tanto a relação do sujeito com o significante que o representa, sino de estabelecer laço, não? Tem outro trabalho de Viviana Duhovne, também é uma psicanalista que trabalha com uma equipe. Ela tem um livro que chama Para não remar na areia, e o trabalho dela é um trabalho de grupo de pesquisa, também muito interessante. Ela coloca a relação do autismo com a psicose e pensa numa clínica institucional, quer dizer, uma clínica com outros profissionais. Seja o autismo uma forma de psicose, uma forma de neurose, ou uma forma de prévias estruturas clínicas, me parece que o trabalho da clínica não pode dispensar a relação com outros trabalhos terapêuticos. Depende do caso, com fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, fonoaudiologista, com professor de educação física, com professores de arte, com educador, enfim, um trabalho, me parece que é preciso um trabalho transdisciplinar a partir de um programa coordenado por um profissional. Porque às vezes também se faz isso, se manda aquele que é diagnosticado de autismo uma hora com um psicanalista, outra hora com o psiquiatra, outra hora com o sujeito que faz equitação, e assim por diante, e não há um programa coordenado de trabalho. Me parece que isso também é importante, estabelecer. Tem e tem um trabalho, volto a repetir, tem um trabalho de Esteban Levin. Esteban Levin tem vários livros com diferentes casos e ele vai pegando caso a caso. E em esse caso a caso, Esteban Levin vai trabalhando, vai mostrando o que foi trabalhado e quais foram os progressos que se tiveram no encaminhamento clínico. Então, me parece que há uma literatura variada, há diferentes modos de abordagem e há diferentes casos. Então, me parece que o profissional que trabalhe com isso precisa não se amarrar a um mito do autismo e não se amarrar a uma espécie de modelo, de eu já sei o que é um autista é isto. Bom, esse é o primeiro erro que um psicanalista me parece que cometeria, né? Eu não sei o que é o autismo, me parece que é a premissa fundamental a partir da qual poder trabalhar com alguém que vem com esse significante para a clínica. Eu não sei o que é o autismo,
eu vou aprender o que esse significante representa em relação com esse sujeito em um trabalho como que você nomeou antes, em relação com esse sujeito. Então, me parece que, assim como um paciente procura um analista como um grande outro, detentor de um suposto saber, e supõe nesse sujeito um suposto saber, e o analista acolhe a demanda desse sujeito, mas em vez de responder de eu já sei, em vez de responder de um lugar de saber, ele se desloca para uma posição de objeto a causa de desejo. Quer dizer, de um lugar de não saber, não? De um lugar de objeto e não de sujeito. Bom, desde esse lugar me parece que nós temos que estabelecer um vínculo com qualquer paciente. Desde esse lugar, um psicanalista deve se colocar para estabelecer um vínculo com qualquer paciente e levar adiante um processo analítico, não? Então, é importante evitar qualquer tentativa tentativa no sentido de tentadora, de dizer, eu estudei o autismo, então eu sei o que é o autismo, eu sei como é que a próxima pessoa que venha com a palavra autismo, eu sei como tratar. Me parece que não é nesse sentido que a psicanálise funciona. Por isso me parece justamente que nós temos que ter um estudo das formas mais variadas possíveis nas quais se abordou esse fenômeno. E ver que esse fenômeno se diferencia em tanto singularidade, né? Então, por isso me parece que não se pode falar a partir de 2 ou 3 casos e estabelecer generalizações. É preciso ter uma experiência, me parece, de observação de dezenas, centenas de casos, se for possível, para poder depois abordar caso a caso, para não tipificar, para não estabelecer exemplos, para não estabelecer modelos, a partir dos quais estaríamos tentados a achar que temos um saber sobre isso. Uhum. Sim, eu concordo plenamente e acho até que é isso que a psicanálise se propõe, né? A psicanálise se propõe ir além desse significante, desse sujeito que chega e, em vez de escutar o autista, como já falamos, escutar o Pedro, escutar a pessoa Isso. que chega à clínica. E a psicanálise, ela nessa proposta, acaba sendo um trabalho fundamental no sentido de que a gente, escutando esse sujeito, a gente consegue, de alguma forma, não tipificar e não responder exatamente isso que você falou, porque é comum, e não só o autista, em todas as estruturas praticamente, alguém chegar e falar assim... você entende, né? Eu sou autista, então eu sou assim, 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 porque eu sou assim. Você entende, né, doutor? É isso que é, né? Ou você entende, né? Que eu não falo com ninguém porque eu sou autista. E se a gente responde a essa demanda dizendo, não, tá certo. Mas e daí? O que você pode fazer, apesar de ser autista? Aí nós já respondemos a demanda dele e aí ele vai se acomodar nessa posição ad eterno. Daniel, são praticamente 70 minutos de live. Eu acho que você, se quiser falar mais alguma coisa. Não, eu acho que é um tema que dá para muito, que é um tema muito atual. Me parece que faz parte de uma série de fenômenos de rompimento de laço social. Me parece que assim como no final do século XIX, Freud se confrontou com um mandato superegóico de proibição que gerava sintomas de neurose narcísica, de neurose histérica e de neurose obsessiva nos primórdios do século XXI. Nós nos encontramos com um mandato superegóico
que não é proibitivo, que é um mandato supraegoico que manda, que obriga a gozar. É nesse mandato de gozo o que aparecem são sintomas de rompimento do laço social. Então me parece que esse é um ponto fundamental. Nós temos que olhar para esses fenômenos de rompimento do laço social, como a depressão, o pânico, o desamparo, a angústia e também aquilo que se nomeia como autismo. Certo. Então tá, gente? Gente, os que nos acompanharam, boa noite. Mais uma vez, Daniel, boa noite pela sua disposição, pelo seu afeto em sempre nos receber. O Instituto ESP junto com vocês. Convido a vocês a conhecerem o Instituto ESP, está no Instagram, está no Facebook, né? Conheçam as nossas redes sociais, conheçam os nossos cursos. O Daniel sempre está aí apresentando lives com a gente, fazendo trabalhos. E ficamos muito gratos, Daniel, por tudo. E daí, no próximo momento, voltamos a nos conversar. Voltamos. Um abraço bem grande, Um Ferdinando. abraço, Daniel. Até mais. Tchau, tchau.